criança, graça e paz. Aqui é o tio Mateus que está falando com você. Seja bem-vindo de volta a mais um culto infantil. Bom, hoje infelizmente nós não estamos com o Tobias, mas se Deus quiser, na próxima vez o Tobias estará com a gente novamente. Vocês gostaram dele? Eu acho que sim. Eu também gostei muito do Tobias e ele vai fazer uma falta muito grande neste momento. Mas isso não nos impede de contar uma história diferente hoje. E eu sei que eu sempre falo que as histórias são diferentes. E essa história é muito diferente porque ela vai contar a história de um homem muito especial que a Bíblia nos conta. Tá bom? Deixa eu perguntar para você. Você é uma criança forte? Você olha e fala assim: eu sou forte, eu sou capaz de levantar uma cadeira. Então, a história que eu vou contar para vocês hoje é uma história que vai falar de força, tá? E o nosso versículo se encontra em Salmos, capítulo 28 e versículo 7, que diz assim: Salmos, capítulo 8, versículo 7, que fala assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Meu coração confiou nele e eu sou ajudado. Portanto, meu coração se alegra grandemente e com a minha canção eu o louvarei. Aqui está falando que Deus é a nossa força. E a história que eu vou contar para vocês hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, que é a história de Sansão. Vocês já ouviram falar sobre o Sansão? Então, quem não ouviu, eu vou contar a história hoje. Bom, Sansão, ele foi um homem muito especial, porque ele foi o homem mais forte do mundo. E eu vou contar aqui para vocês o que Sansão fez. Na verdade, o nascimento de Sansão foi um milagre. Por quê? A mãe de Sansão não podia ter filhos. Até que Deus enviou um anjo para ela, para o marido dela, que falou a ele e a ela que eles teriam um filho e que esse filho seria muito especial. Esse filho ia ajudar o povo de Israel que estava sendo oprimido pelos inimigos. E esse homem foi Sansão. E Deus falou assim, que essa criança não poderia fazer algumas coisas e principalmente ela não deveria cortar os cabelos. Então Sansão, ele era um homem cabeludo. E Deus, em Sansão, ele deu a força dele, a força que vem de Deus, para que Sansão pudesse combater todos os seus inimigos, os inimigos do povo de Deus. E Sansão cresceu um menino muito saudável e cresceu um homem muito forte e corajoso. A Bíblia vai dizer que uma vez Sansão ele estava lá na cidade e os inimigos vieram para atacar ele. Aí sabe o que Sansão fez? Sansão pegou uma queixada de jumento. A queixada é essa parte aqui, ó, da mandíbula, sabe assim, da boca do jumento, que ele mastiga, é esse osso aqui. Então, Sansão, ele pegou a queixada, o osso do jumento, e com a queixada ele derrotou muitos e muitos e muitos homens de uma vez só. E os inimigos de Sansão foram derrotados. Porque Sansão ele era um homem muito forte e a força dele vinha de Deus. Outra vez, Sansão ele conseguiu pegar as portas, porque assim naquela época, crianças, as cidades elas tinham vários muros em volta delas e as cidades também elas tinham portas muito grandes, que essas portas eram fechadas durante a noite, por exemplo, para proteger as pessoas que moravam dentro daquela cidade. E uma vez, Sansão ele estava em Gaza, que era uma cidade que tinha naquela época, e Sansão uma vez ele arrancou com a força que ele tinha os portões da cidade. E assim, crianças, eu estou falando de um portão muito, muito grande. Eu não estou falando de um portão pequeno, é um portão de uma cidade, ou seja, eu consigo pensar assim, era um portão enorme que pesava muito, 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 muito grande. E Sansão, ele pegou os portões, colocou nas costas e levou o portão até longe, até o topo de uma montanha assim. E lá ele conseguiu mostrar mais uma vez para os inimigos do povo de Deus a força que tinha aqueles que servem a Deus.
E Sansão ele fez muitas coisas. Ele inclusive matou um leão com a própria força das mãos. Você acredita? O leão, quando veio para atacar ele, ele pegou o leão, assim, arrebentou o leão e o leão morreu. E porque o leão atacou ele, mas ele conseguiu derrotar o leão também. Então olha só o que Sansão fez. Ele conseguiu derrotar os inimigos com uma queixada de jumento. Ele conseguiu segurar portões de uma cidade muito grande com a força que ele tinha e conseguiu derrotar um leão também. Nossa, mas o que será que derrotaria Sansão? Porque Sansão ele era muito forte, né? E a força dele vinha de Deus. Exatamente. Só que o Sansão, ele era ser humano como qualquer um de nós. E ele tinha suas fraquezas também, né? Porque ele é um ser humano, apesar da força extraordinária que ele tinha. E uma vez, Sansão, ele deixou se enganar por uma mulher um pouco malvada. Porque essa mulher, ela queria descobrir da onde que vinha a força de Sansão. E essa mulher, ela era do povo inimigo, ou seja, ela se disfarçou ali de boazinha, que gostava de Sansão, mas na verdade ela queria descobrir o segredo de Sansão. E Sansão, ele não percebeu, né? Aí, Sansão, ele acabou revelando o segredo dele, que a força dele estava nos cabelos. A gente sabe que na verdade a força de Sansão vinha de Deus, mas Sansão ele tinha uma promessa, né, que Deus falou que ele não poderia cortar o cabelo. Na verdade, uma promessa não. Deus havia pedido que ele não deveria cortar o cabelo, né? Porque era algo entre Deus e Sansão. E Sansão disse que se cortasse o cabelo dele, ele falou para essa mulher. O nome dessa mulher era Dalila. Marcou aí? Dalila. E ele falou para Dalila, falou assim, ó Dalila, se você cortar os meus cabelos, eu vou perder a minha força. Aí Dalila esperou Sansão dormir. E Sansão dormiu que nem um anjinho, nem percebeu. Aí a Dalila foi lá, pegou e cortou o cabelo de Sansão. Sansão nem percebeu. Aí de repente Dalila começou a gritar: Sansão, Sansão, seus inimigos estão vindo. E na hora que Sansão acordou, ele percebeu que já não tinha mais a força, aquela força extraordinária, porque Deus havia falado, não era para ele cortar o cabelo, e ele deixou que essa mulher Dalila o enganasse e ela cortou o cabelo dele. E ele não tinha mais força. Então os inimigos de Sansão chegaram, o amarraram, o prenderam e cegaram os seus olhos. Sansão ficou cego. E colocaram Sansão para trabalhar, trabalho pesado, muito pesado. E ali Sansão muito triste, muito amargurado, porque ele desobedeceu a Deus, ele deixou, né, fazer aquilo que Deus não queria, mas ele começou a implorar pelo perdão de Deus. Até que um dia levaram Sansão por um lugar onde tinha um monte de gente do povo inimigo de Deus. E eles começaram a zombar de Sansão, porque Sansão havia perdido a sua força, né? Então eu consigo imaginar que eles zombavam assim: ué, cadê a sua força, Sansão? Cadê a sua força? E Sansão ali, fraco, cego, não conseguia enxergar eles. E ele ali começou a pedir pela misericórdia de Deus. Só que durante esse tempo, seus cabelos já estavam crescendo novamente. E ele pediu perdão a Deus e fez um pedido. Ele falou assim para Deus: Deus, para que Deus desse a força de volta a ele, né, para que ele pudesse derrotar todos os inimigos do povo de Deus de uma vez. E Deus, ele ouviu o coração de Sansão, ouviu a sua oração e concedeu a força de volta a Sansão. E porque lembra que a palavra de Deus fala, todos aqueles, né, que se arrependem de verdadeiramente a Deus e pede perdão, alcançará a misericórdia. E graças a Deus, Sansão, ele reconheceu seus erros, ele pediu perdão e alcançou de volta a sua força. Porque a força não estava nos cabelos, porque a força vem de Deus. Deus é a nossa força, como fala em Salmos. E ali
a força de Sansão voltou e ele conseguiu derrotar todos os inimigos de Deus naquele dia. Mas, infelizmente, Sansão acabou morrendo também. Mas, apesar disso, né, de Sansão ele ter morrido também, crianças, Sansão, com a história de Sansão, a gente aprende que, primeiro, a nossa força, ela vem de Deus. Às vezes a gente se sente fraco, né, sem coragem, às vezes sem coragem para seguir a Jesus, às vezes sem coragem para obedecer a Deus, mas se nós orarmos, né, se arrepender dos nossos erros, igual Sansão, se a gente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e a gente reconhecer ao Senhor, o Senhor ele é misericordioso para nos dar a força que a gente precisa para poder buscar a Deus. Você sabia que quando você busca a Deus, quando você ora, quando você lê a Bíblia, essa força vem de Deus, porque só Deus que pode nos dar a força, né? E aqui, ó, o Salmos vai falar, Salmos, capítulo 28 e versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, né? Aquele que me protege. Então, essa foi a história de Sansão. Sansão é uma história muito boa que nos ensina muito a respeito da misericórdia de Deus e também de que nós precisamos de Deus e que a nossa força vem dele. Tá bom? Então, criança, quando você se sentir fraco, desanimado, triste, você pode orar a Deus e pedir a força dele. Você falar assim no seu coração: Deus, Jesus, me dá a tua força. Me dá a tua força para obedecer, me dá a tua força para eu ler a tua palavra, me dá a força para eu obedecer a tua palavra, os seus mandamentos. E Deus, na sua misericórdia, além de nos perdoar, ele nos dá essa força também. Bom, e essa foi a história de hoje, a história de Sansão. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você nos ouviu até aqui, tá bom? Continue assistindo o culto das crianças que nós preparamos para vocês com todo carinho, com todo amor, tá? E é isso. Eu espero você numa próxima oportunidade, numa próxima vez. Continue se protegendo. Use a sua máscara, use o seu álcool em gel, tá? Sempre que você for sair e se proteja e se cuide. Então, essa foi mais uma história e fica com Deus. Então, até uma próxima. Tchau! Exércitos, é quem me dá força e poder.
é real tua presença, o meu Senhor é Cristo. Maravilhoso, vem sentir tua grandeza, o meu Senhor é Cristo. Poderoso, é real tua presença, o meu Senhor é Cristo. Maravilhoso, vem sentir tua grandeza, o meu Senhor é Cristo. Suave os braços pra te louvar, por isso me inclino pra te adorar. Por isso eu danço pra te exaltar e te declaro no mundo, meu Senhor. Por isso eu abro os braços pra te louvar, por isso me inclino pra te adorar. Por isso eu danço pra te exaltar e te declaro no mundo, meu Senhor é Cristo. Eu sou de Jesus, meu papai poderoso, meu Senhor é Cristo. Eu sou de Jesus, não há outro igual a Ele, meu Senhor é Cristo. Nome acima de todo nome, nome que tem todo o poder, meu Senhor. Poderoso, é real sua presença, o meu Senhor é Cristo. Maravilhoso, vem sentir tua presença, o meu Senhor é Cristo. Por isso abro os braços pra te louvar, por isso me inclino pra te adorar. Por isso eu danço pra te exaltar e direi para o mundo, meu Senhor. Por isso eu abro os braços pra te louvar, por isso me inclino pra te adorar. Por isso eu danço pra te exaltar e direi para o mundo, meu Senhor é Cristo. De noite ou de dia, aqui ou aí, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Em minha vida sou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz carreta, sou o soldado da luz, sou vencedor em Jesus. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta,